Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre birras, comportamento rebelde, pirraça. Seu filho tá fazendo muita pirraça aí? Tá passando por esse momento também? Eu estou passando aqui em casa com o meu filho de 2 anos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva youtube.com/mãe é mãe oficial. Ative o sininho para você receber as notificações. Vem comigo que o assunto de hoje, acho que todo mundo aí já passou por isso ou está passando, quem tem filho pequeno. Pois é, eu recebi várias mensagens de pais do grupo da escola do meu filho relatando o probleminha que está enfrentando aí com o chamado Terrible Two. Né? Os psicólogos costumam dizer que é a fase rebelde da infância quando a criança completa 2 anos. Pois é, eu acho que a criança ela vai ganhando mais autonomia, né, mais independência, ela consegue olhar o mundo, né, com uma observação um pouco mais aprimorada, ela passa a entender melhor as coisas e ela já está falando, né? Ela já consegue se expressar e dizer o não, o sim, e na maioria das vezes é não, né? Tudo que a gente antes fazia, né, por nossa conta, agora não. Eles têm vontade própria. Eles já sabem dizer, ou pelo menos demonstrar o que eles querem e o que eles não querem. Aqui em casa, o meu filho tá com 2 anos e 3 meses e ainda não fala. Mas o não com a cabeça é constante. E às vezes eu percebo que ele até faz para brincar com a minha cara. Eu falo, vem no colo da mamãe. Não. Vamos dormir agora? Não. Às vezes tá morrendo de sono, mas ele resiste, espera eu fazer aquela cara de reprovação, dá uma risadinha e faz não de novo. Não. Num tom de brincadeira, mas para demonstrar o quê? Que ele está dominando a situação, que ele tem vontade própria e que é a hora dele dizer o que ele quer. Pois é, se você também está passando por isso, eu acho que a gente precisa se unir, né? E conversar mais sobre esse assunto. Muita gente não tem condição de pagar uma terapia infantil e nem de conversar com um psicólogo de adulto mesmo, para que a gente possa ir pegar algumas dicas, desabafar, conselhos nesse momento que é um momento difícil, é um momento de desafio, né? Para os pais, principalmente para mães e pais de primeira viagem como eu. Aqui em casa, o Bernardo tem tentado chamar a minha atenção em alguns momentos. Veja se você também tem feito isso. Eu evito ao máximo ficar no telefone nos momentos que eu estou com o Bernardo para brincar com ele. Né? Lógico, no home office não tem como. Eu tenho que atender uma ligação, eu tenho que entrar no computador. Não tem jeito quando ele está perto de mim. Eu acabo pedindo para ele esperar um pouquinho para eu dar atenção ao meu trabalho, alguma questão que eu estou resolvendo, para depois dar atenção para ele. Mas no momento do meu lazer, né, fora do meu horário de expediente, eu tento ao máximo deixar o telefone de lado. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes esse comportamento rebelde, ele vem para chamar a nossa atenção de que o nosso filho quer naquele momento que a gente esteja focado nele, né, 100% ali junto com ele, brincando, aprendendo, ensinando. Então, muitas vezes, quando eu tô no telefone, o Bernardo entra debaixo da minha saia, debaixo do meu vestido. Quando eu recebo uma visita, ele fica puxando a minha roupa. Tipo assim, mãe, eu tô aqui, se liga, eu quero que você me dê atenção. E recentemente, de alguns dias pra cá, ele tem tirado os meus óculos. Ele tira os meus óculos para chamar a minha atenção. E ele puxa com uma força que eu fico brincando aqui em casa. Meu Deus do céu, parece até pivete quando vai roubar o celular na rua. É uma velocidade que eu não consigo, às vezes, pegar quando eu vejo os óculos já estão no chão. Então, gente, a gente precisa dar mais atenção aos nossos filhos nos momentos que a gente está sozinho com ele. Tá? Essa é uma dica que eu conversei recentemente com uma especialista, com uma psicóloga, e ela falou: tenta dar aqueles minutinhos que você tem, uma meia hora ou 1 hora, 2 horas que sejam, para você se dedicar 100% à criança. Dessa forma, vai evitar que ele se comporte o tempo inteiro de maneira rebelde.
Porque essa fase é uma fase mesmo de descobertas. E a criança vai ter esse comportamento de fazer mais pirraça, de querer chamar mais a sua atenção. Uma outra coisa que eu fiquei na dúvida foi o que eu faço? Eu fico só no diálogo, eu converso, eu falo mais alto, eu mudo o tom da minha voz, eu dou um grito se eu estiver estressada? Bom, claro que isso não é uma regra, né? Cada um sabe como educar e educar é a parte mais difícil. Mas eu fiquei muito na dúvida do que eu fazia nesse momento que o Bernardo começou a tirar os meus óculos. Porque inicialmente eu falava, não pode, meu filho. Que isso, filho? Não, a mamãe não pode ficar sem os óculos. E ele não estava compreendendo ou estava compreendendo, estava fingindo que não estava entendendo. E aí chegou um momento que eu falei, não pode! E aí ele percebeu que eu mudei o meu tom de voz. Porém, ele começou a fazer mais e mais. Porque ali eu comecei a perceber que ele queria chamar minha atenção. E aí o que eu fiz? Eu tirei os meus óculos, coloquei no rostinho dele, expliquei pra ele, olha, tá vendo como é que tá embaçado? Conversando, acho que a gente tem que estar sempre, mesmo que a criança não entenda, aumentando o vocabulário dela e fazendo entender. Tá vendo que tá embaçado? Pois é, você tá enxergando desse jeito, mas a mamãe não consegue enxergar direito sem os óculos. Aí voltei pro meu rosto e falei pra ele, não pode pegar os óculos da mamãe. E tentei dialogar com ele durante 2 dias. E olha, surtiu efeito, gente. Tem 24 horas que o Bernardo não tenta tirar os meus óculos. Isso tava, assim, numa rotina. Já tinha 1 semana que ele puxava os meus óculos. E aí eu tenho assistido muitos vídeos, né, de psicólogos, né, coaches, de pais e mães que vêm relatando o seu dia a dia, né, e esse tipo de comportamento de crianças, né, nessa faixa etária aí de 2 a 4 anos, que é uma faixa etária da descoberta, né, que a criança vai querer chamar a atenção dos pais mesmo. E eu tenho percebido, assim, que a gente não deve ter um comportamento rude. Por quê? Porque se a gente fica o tempo inteiro levantando a voz e dizendo não para a criança, ela vai se acostumar com esse padrão comportamental. Então, quando alguém chamar a atenção dela na escola, por exemplo, de uma maneira mais severa, ela vai estar acostumada. E talvez ela não relate para você quando chegar em casa. Ela pode se comportar de uma maneira diferente e você até perceber que o seu filho não está bem. Mas ele talvez não fale, porque aquilo já se tornou parte da rotina dele. Então é muito importante que a gente tente evitar ser rude, né, ao chamar a atenção dos nossos filhos. O diálogo é sempre o melhor caminho, tanto no relacionamento com os nossos filhos, quanto no relacionamento do dia a dia, com a nossa família, os nossos colegas de trabalho, né, o nosso parceiro, nossa parceira. Isso é normal, que a gente fique estressado, que chegue uma hora a gente perca a paciência. É natural, né? Não tô aqui para julgar ninguém. Cada um sabe da sua rotina, né? Da sua trajetória. Tem muita gente que vai acabar repetindo um padrão da criação dos pais, né? Eu tive uma criação que foi uma criação tranquila com os meus pais, mas a minha mãe tinha mania de gritar também. A minha mãe gostava de dar uns gritinhos com a gente lá em casa. Então, eu não quero repetir esse padrão. Porque eu repetindo esse padrão, eu vou estar acostumando o meu filho que tudo que ele conseguir vai ser um grito, né? Então, se você está passando por esse momento na sua casa, filho pirrento, pirracento, tenha paciência, respire fundo. É muito importante também que você tire um momento para você, para o seu marido, para sua esposa, para o seu parceiro, para o seu namorado, enfim. Ou então para você sozinho com suas amigas, né? Vai fazer uma massagem, vai passar um fim de semana numa praia, vai curtir um pouco se você tem com quem deixar o seu filho, né? E se você tem condição de pagar alguém para ficar com ele, tire esse tempo para você. Tire um tempo para você, né? Vai tomar um chopp com os amigos, pega uma praia no fim de semana, ou então dê uma volta ao ar livre na sua rua, no seu bairro. Nem que seja 2 horinhas fora, já dá para dar aquele respiro e você volta recarregado para viver a sua rotina e o seu maternar de maneira mais leve. A gente tem esse desafio de criar
cuidar e educar os nossos filhos. Não é mole não é uma tarefa fácil, mas se a gente de alguma forma tentar fazer com que essa rotina seja mais leve, com certeza a gente vai ter uma saúde mental melhor e a gente vai conseguir transferir isso para os nossos filhos. Então eu tô junto com você nessa, tá? Tô passando por esse momento também e tô aqui respirando fundo, né? Tentando de alguma forma dialogar com o meu filho para que ele entenda que o que é não, o que pode, pode, e que ele compreenda que é no diálogo, tá? Na conversa, a gente fica fazendo trocas aqui em casa, né? Hoje você pode fazer isso impondo limites, mas limites de uma maneira tranquila, de uma maneira serena. Não adianta a gente ficar passando todo o estresse do dia a dia, um estresse que a gente viveu no trabalho, um estresse do relacionamento para os nossos filhos. Todo mundo tem problema, né? Nenhum casal é perfeito, nenhum trabalho, nenhum ambiente de trabalho é perfeito. Só que a gente precisa tirar essa capa no momento que a gente está com os nossos filhos, para que a gente viva essa essência da maternidade, da paternidade, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais serena, né? Que a gente consiga, de alguma forma, passar essa tranquilidade na nossa fala, na nossa comunicação, no nosso olhar para os nossos filhos. Porque se a gente quer cidadãos que sejam, de alguma forma, educados, que saibam lidar com as frustrações, né, que saibam lidar com as críticas, a gente precisa preparar essas crianças. E de que forma que a gente prepara? Dialogando, sempre respeitando, né, o que a criança deseja e o que ela não deseja, a gente respeitando o tempo dessa criança, avaliando o que de fato está fazendo mal e o que está fazendo bem. É importante que a gente nesse momento também converse com a rede de apoio, converse com a escola, para tentar entender o que mudou na rotina dessa criança. Alguma coisa pode estar acontecendo que está incomodando ela e a gente não está percebendo. Às vezes é algo que não mudou dentro de casa, mas é algo que mudou lá fora, né? Eu tenho percebido que o meu filho tem chamado a minha atenção quando estamos só eu e ele, porque a minha casa está sempre cheia. E parece que ele sofre daquela síndrome do ninho vazio. Ele chegou a ter febre emocional recentemente, quando meus pais foram embora com a minha sobrinha, que vieram passar uns dias aqui em casa. Então, a gente precisa compreender também toda essa parte externa para entender o que está acontecendo no comportamento dos nossos filhos. Então, gente, estamos juntos nessa luta aí. Não é fácil, mas que nós sejamos leves para que os nossos filhos cresçam com saúde mental.